Olá, povo feliz! Nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões do concurso para a Escola de Aprendizes Marinheiros. Essas questões são relativas à trigonometria, porém nós não vamos resolver do método tradicional. Eu vou resolver essas questões do jeito que eu costumo resolver. Se vocês gostarem, façam comentários no final do vídeo. E sejam bem-vindos ao canal Macetelo, do professor Marcelo Rangel. Bom, primeiramente eu vou apresentar para vocês o triângulo 30, 60, 90. Bom, é um triângulo retângulo em que um ângulo agudo é 30 e o outro ângulo agudo é 60. O lado maior, que é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados menores são os catetos. Tem um cateto oposto ao ângulo de 30 graus e um cateto oposto ao ângulo de 60 graus. O que nós vamos decorar é o seguinte: o cateto oposto ao 30 é a metade da hipotenusa e o cateto oposto ao 60 também é metade da hipotenusa, porém acompanhado do raiz de 3, ou seja, multiplicando o raiz de 3. Então o que eu vou fazer? O cateto oposto ao 30 eu vou chamar de x e a hipotenusa de 2x. X é metade de 2x. Ó, cateto oposto a 30, metade da hipotenusa. X é metade de 2x. A gente faz desse jeito para não ter que trabalhar com fração, fica mais fácil. E o oposto a 60 também é metade da hipotenusa, ou seja, x, só que acompanhado do raiz de 3. Resumindo, o oposto a 30 é metade da hipotenusa, o oposto a 60 também é metade da hipotenusa, acompanhado do raiz de 3. E a hipotenusa a gente costuma chamar de 2x. Vamos ver a aplicação na prática. Questão número 1. Uma aeronave decola fazendo, com a pista plana e horizontal, um ângulo de elevação de 30 graus. Após percorrer 1,2 km, a aeronave se encontra em relação ao solo a uma altura igual a... Então, a aeronave, após decolar, ela vai percorrer 1,2 km numa angulação, numa inclinação de 30 graus em relação ao solo. Depois que ele percorrer esse 1,2 km, ele vai estar a uma altura h do solo. Repara que esse h é o cateto oposto ao ângulo de 30. O 90 graus está aqui, o oposto a 90 é 1,2 km, que é a hipotenusa, e o oposto a 30 é o h. Lembre-se, o oposto a 30 é a metade da hipotenusa, então h vai ser a metade de 1,2 km. Porém, vamos primeiro transformar 1,2 km em metros. Para passar quilômetro para metro, são 3 casas decimais. O quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro. Então, nós vamos partir da onde estava a vírgula, que era entre 1 e o 2, uma casa, 2, 3 casas, fazendo 1.200 metros. Logo, a altura vai ser a metade dessa hipotenusa. Vai ser 1.200 dividido por 2, que vai dar 600 metros. Então, vai dar a alternativa letra B. Questão número 2, bem parecida com a questão número 1. Uma pipa ficou presa em um galho de árvore e seu fio ficou esticado formando um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, a que altura aproximadamente do solo encontrava-se a pipa? Então vamos fazer o desenho aí. Ó. Temos aqui a pipa, a linha dela aqui esticada, com 50 metros, formando 60 graus com o solo. O que a gente quer saber é a altura da pipa. É igualzinho o problema anterior, só que agora é com 60 graus, não é mais 30 graus. Então, o oposto a 60 é a metade da hipotenusa, só que acompanhado do raiz de 3. Então, h é igual a metade da hipotenusa, metade de 50 é 25, acompanhado do raiz de 3, 25 raiz de 3. Ele disse que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, você vai pegar esse 25 e multiplicar por 1,7. No lugar do raiz de 3, eu coloquei 1,7. Isso aí vai dar 42,5 metros. Alternativa letra C. Questão número 3. Apoiado em 2 pilares construídos sobre um terreno plano e distantes 3 metros um do outro, constrói-se um telhado, cuja inclinação é de 30 graus em relação ao piso. Se o pilar de menor altura mede 4 metros, qual é a altura do outro pilar? Vamos fazer o desenho. Temos aqui o telhado com uma inclinação de 30 graus e os 2 pilares. Esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. Vai da cumieira até o chão. A distância entre os pilares é de 3 metros. E o pilar menor mede 4 metros. Ele quer saber o tamanho do pilar maior. Repare que aqui formou um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. O telhado é a hipotenusa. Esses 3 metros aqui é um dos catetos. Tá? O que a gente quer saber é quanto vale a altura da cumieira até o solo, que a gente chamou de H.
Vamos chamar o telhado, que é a nossa hipotenusa, de 2x, certo? O cateto oposto a 30 nós vamos chamar de x, e o oposto a 60, que é esse terceiro lado aqui de 3 metros, a gente chama de x raiz de 3. Então, x raiz de 3 igual a 3 metros. O que nós vamos fazer? Passar esse raiz de 3 para lá dividindo. 3 dividido por raiz de 3. Só que a raiz de 3, o exercício mandou substituir por 1,7. Então, nós vamos fazer 3 dividido por 1,7, que vai dar 1,7 alguma coisa. Então, para calcular a altura que a gente está procurando, vai ser esse comprimento aqui, que é igual a 4 metros, somado com o x, ou seja, 4 mais 1,7, que vai dar 5,7. Alternativa B. Questão número 4. Encontre a medida do segmento CD na figura abaixo, esse comprimento CD, sabendo que BCDE é um retângulo. BCDE é um retângulo. E BA igual a 75 centímetros. Esse comprimento todo aqui, BA, é 75 centímetros. E marque a opção correta. Então, ó, nós temos aqui um triângulo de 30, 90 e aqui também vai ser 60. Tá ok? E tem outro triângulo retângulo aqui também, 30, 60, 90. Então, nesse triângulo menor aqui, a gente vai chamar a hipotenusa de 2x, o oposto a 30 de x, que é a metade da hipotenusa, o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Hipotenusa 2x, o oposto a 30, x. O oposto a 60, que é esse lado daqui, vai ser x raiz de 3. Então, oposto a 30, metade da hipotenusa, oposto a 60, metade da hipotenusa, acompanhado do raiz de 3. Porém, essa figura aqui é um retângulo. Então, esse lado DE e esse lado BC, eles são congruentes, ou seja, são iguais. Então, BC também vale x raiz de 3. Agora vamos para esse triângulo maior, o triângulo ABC. Aqui tem um ângulo de 60 graus, tá? E aqui vai ser 30 graus. Ó, tá? Então, o oposto a 30 é metade da hipotenusa e o oposto a 60, que é o 75, tá vendo? Também é metade da hipotenusa, só que acompanhado do raiz de 3. Metade da hipotenusa é o x raiz de 3, que é o oposto a 30. Então, isso aqui vai ser o x raiz de 3 multiplicado também por raiz de 3, ou seja, metade da hipotenusa vezes o raiz de 3. Quanto que dá raiz de 3 vezes raiz de 3? Vai dar raiz de 9, que é 3. Então, isso aqui, ó, esse raiz de 3 vezes raiz de 3 deu raiz de 9 é 3. Então, ficou aqui 3x igual a 75. Então, x igual a 25. Então, CD, que é esse comprimento aqui, que equivale a esse lado aqui do retângulo, vai ser o comprimento AB menos o x. Vai ser 75 menos 25, que vai dar 50. Logo, a alternativa letra C. Questão número 5. Para construir uma ponte entre duas margens de um rio, foram marcados primeiramente dois pontos A e B, numa mesma margem, distante 100 metros, e um ponto C na margem oposta. Então vamos ver aqui, ó, um desenho do rio, ponto A, ponto B na mesma margem. Na outra margem, nós vamos colocar o ponto C. E A e B, ó, tem uma distância de 100 metros. Utilizando-se um teodolito, aparelho usado para medição de ângulo, é um aparelhinho parecido com esse aqui da figura. Descobriu-se as seguintes informações, que o ângulo CAB é 30 e o ângulo ABC é 75. Então vamos ligar esses pontos aqui, A, B e C, vamos formar um triângulo. Sabe-se que a ponte deverá ter o menor tamanho possível, saindo do ponto C e chegando à margem oposta. Então a ponte tem que vir de C até a margem oposta com o menor tamanho possível. O que significa isso? Essa ponte tem que ser perpendicular ao lado AB. Traçamos a ponte CD, que forma 90 graus com AB. Quando nós traçamos a ponte CD, vão aparecer aqui dois triângulos retângulos, o triângulo ADC e o triângulo BCD, certo? Aí pelo teodolito eles perceberam que CAB é 30, ó, CAB vale 30 graus, e que ABC é 75. Olha, sempre a letra que está no meio, ABC, a letra que está no meio é o vértice. Ó. De 30 graus, o vértice é o A. Ó. No de 75 graus, o vértice é o B. ABC igual a 75 graus. Então, esse ângulo aqui é 75. Bom, desse lado aqui nós temos o triângulo 30, 60, 90, certo?
E aqui desse outro lado, o triângulo retângulo tem um ângulo de 75 graus. Aqui vai ter que ser o que falta para 90. Falta 15 graus. 15 mais 75, 90. Com 90, 180. Então, se vocês observarem bem, aqui nós temos 75 graus. Ó, 60 mais 15, 75. Que é o mesmo valor do ângulo B. Bom, se eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais, que triângulo é esse? Acertou, miserável. Triângulo isósceles. Então, o lado AB e o lado AC tem que ser iguais. Então, se AB é 100 metros, AC também vale 100 metros. Agora, para matar o problema, vamos voltar aqui para esse triângulo retângulo ACD. Ó, esse triângulo retângulo aqui. Ó. Tem um ângulo de 30 graus. O oposto a 30 não é metade da hipotenusa? Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é esse segmento AC, que vale 100 metros. Então, o oposto a 30 vale a metade dele, vale 50 metros. Alternativa D. Questão número 6. Um balão meteorológico encontra-se preso ao solo por dois cabos, supostos retilíneos e inclinados de 60 e 45 graus. Então, aqui está o balão, aqui vai estar um cabo, e aqui vai estar o outro cabo. Aqui são os pontos de fixação A e B. A distância entre os pontos de fixação A e B é de 100 metros. Ó. A distância entre A e B é de 100 metros. Ele quer saber a altura do balão, ele quer saber o valor dessa altura aqui. Ó. Quando a gente traça a altura, ela forma 90 graus com a base, que é AB, que é esse segmento AB. Então vão formar dois triângulos. Esse triângulo aqui, que tem um ângulo de 60 graus, logo o outro é 30. E esse outro triângulo retângulo, que tem esse ângulo de 45 e esse ângulo de 45. Logo, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então, como nós estamos trabalhando aqui com o triângulo 30, 60, 90, a gente chamou a hipotenusa de 2K. O oposto a 30 vai ser a metade da hipotenusa, que é K. E o oposto a 60 também é a metade da hipotenusa, acompanhado do raiz de 3. K raiz de 3. Como esse triângulo desse lado aqui, o triângulo 45, 45, 90, é um triângulo retângulo isósceles, esse lado e esse lado aqui são iguais. Então aqui ó, também vai valer K raiz de 3. Ó. Resumindo, a soma desse lado aqui, que é K, com esse lado aqui, que é K raiz de 3, vai dar o segmento total AB, que é 100 metros. Então vamos escrever isso. K raiz de 3 mais K igual a 100 metros. Primeira coisa que nós fizemos aqui ó, foi colocar o K em evidência. Botamos o K aqui fora do parênteses. Aí vamos dividir K raiz de 3 por K, vai dar raiz de 3. K dividido por K vai dar 1. Ficou K que multiplica a raiz de 3 mais 1 dentro do parênteses igual a 100. Esse raiz de 3 mais 1 que está dentro do parênteses, nós vamos passar lá para baixo dividindo. Ele está multiplicando, passa para lá dividindo. Rangel, o que nós temos que fazer agora? Racionalização. Não pode ter raiz aqui no denominador, tá certo? Então nós vamos ter que racionalizar. Nós vamos pegar essa expressão aqui, raiz de 3 mais 1, e vamos multiplicar pelo conjugado dela. O que é conjugado? É a mesma expressão, trocando apenas o sinal de um dos elementos. No caso aqui, eu estou multiplicando por raiz de 3 menos 1. A raiz de 3 é igual, o número 1 é igual, só trocou o sinal do menos 1. Tá certo? Então nós vamos multiplicar por raiz de 3 menos 1. Em cima a gente multiplica pelo mesmo valor, para não alterar a fração. Como é que vai ficar? 100 vezes raiz de 3, 100 raiz de 3. 100 vezes menos 1, menos 100. Propriedade distributiva. E aqui embaixo, quando eu multiplicar esses dois termos pelo conjugado, vai ficar o quadrado do raiz de 3 menos o quadrado de 1. Tá? Isso é um produto notável. Produto notável. É bom fazer uma revisão de produto notável. Então, o numerador ficou 100 raiz de 3 menos 100. O denominador ficou raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Isso aí ficou 100 raiz de 3 menos 100 dividido por 2. Se você simplificar por 2, vai ficar 50 raiz de 3 menos 50. Eu dividi o 100 raiz de 3 por 2, que deu 50 raiz de 3, e dividi o 100 por 2, que deu 50. Aqui nós achamos o K, mas a gente não quer o valor de K. A gente quer a altura do balão. A altura do balão é o K multiplicado por raiz de 3. Então a gente tem que pegar esse resultado aqui e multiplicar por raiz de 3. A altura vai ser o K, que a gente já encontrou aqui na linha anterior, multiplicado por raiz de 3. Então nós vamos pegar esse valor aqui, que é o K, que é 50 raiz de 3 menos 50, e multiplicar por raiz de 3. Vamos fazer a propriedade distributiva. Quando eu multiplicar esse raiz de 3 por 50 raiz de 3, vai ficar 50 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então vai ficar 50 vezes 3, que vai dar 150.
E quando eu fizer o raiz de 3 vezes menos 50, vai ficar menos 50 raiz de 3. Aí a gente coloca o 50 em evidência, coloca ele para fora do parênteses e divide. Ó. 150 dividido por 50 vai dar 3. Menos 50 raiz de 3 dividido por 50 vai dar menos raiz de 3. Então aí deu a alternativa E.